Você sabia que Deus responde orações que você nem chegou a fazer em voz alta? Hoje é dia 25 de janeiro de 2026, domingo, dia do Senhor. E eu preciso te contar algo sobre oração que vai mudar completamente a forma como você conversa com Deus. Tem gente que desistiu de orar porque acha que Deus não escuta. Tem gente que repete as mesmas palavras todo dia sem sentir nada. Tem gente que nem sabe mais o que pedir porque a dor é tão profunda que não cabe em palavras. Mas e se eu te disser que as orações mais poderosas são justamente aquelas que ficam presas na garganta? Aquelas que você não consegue verbalizar porque a emoção é grande demais? E se Deus estiver mais atento aos teus gemidos do que aos teus discursos? Se você chegou até aqui, deixa esse like agora e inscreve-se no canal, porque o que vem a seguir pode revolucionar tua vida de oração. Respira fundo comigo. Eu sei como é ficar ajoelhado tentando orar, e as palavras simplesmente não saem. Você abre a boca, mas só sai choro. Você tenta formar frases, mas a dor embaralha tudo. E aí vem aquela frustração. Como é que Deus vai me ouvir se eu nem consigo falar direito? Quantas vezes você já começou uma oração e no meio do caminho desistiu, porque sentiu que estava só falando sozinho? Quantas vezes você já tentou explicar para Deus o que estava sentindo, mas as palavras pareciam vazias, insuficientes, pequenas demais para expressar a angústia que estava dentro de você? Tem noite que você deita e só consegue dizer: Deus, me ajuda. E nem sabe explicar em que você precisa de ajuda, só sabe que precisa. Tem dia que você acorda e a única oração que consegue fazer é: Senhor, eu não aguento mais. E você sente culpa por não saber orar melhor, por não ter palavras bonitas, por não conseguir ser eloquente como aquelas pessoas que oram na igreja. E o pior é quando você vê outras pessoas orando com tanta confiança, com tanta certeza, com palavras tão bonitas. E você pensa: eu nunca vou conseguir orar assim. Você se sente inferior espiritualmente. Sente que sua oração não tem poder porque não sai fluente, não tem versículos decorados, não tem aquela linguagem rebuscada. Então você vai desistindo aos poucos. Vai espaçando as orações. Vai se afastando de Deus porque acha que não sabe se comunicar com Ele direito. E aí, fica aquele vazio, aquela distância, aquela sensação de que Deus está longe demais para te ouvir. Tem gente que parou de orar porque cansou de pedir a mesma coisa e não ver resposta. Tem gente que tem vergonha de voltar para Deus com o mesmo pedido de sempre. Tem gente que acha que já orou demais, já incomodou demais, e agora precisa resolver sozinho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que vai mexer com tudo. E se você está entendendo errado o que é oração? E se oração não for sobre ter as palavras certas, mas sobre ter o coração certo? E se Deus não estiver esperando que você fale bonito, mas que você seja verdadeiro? Porque a grande verdade é essa. Você não precisa impressionar Deus com vocabulário. Você não precisa fazer discurso para Ele. Você não precisa decorar frases prontas. Deus não se impressiona com performance religiosa. Ele se comove com sinceridade. Então aquela oração que você acha que é fraca demais, pequena demais, simples demais, pode ser exatamente a oração que toca o coração de Deus. Aquele gemido que sai da tua alma quando você nem consegue formar palavra, pode estar gritando mais alto no céu do que 1000 orações bem elaboradas. Sabe por quê? Porque Deus não lê lábios. Ele lê corações. Ele não escuta só o que você diz. Ele escuta o que você sente, o que você pensa, o que você nem sabe como expressar. E isso muda tudo. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito algo revolucionário.
O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você pegou isso? Você não sabe orar como convém. Eu não sei. Ninguém sabe. Todos nós somos fracos em oração. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo pega aquilo que você não consegue falar e traduz para Deus. Ele pega teu gemido, teu suspiro, tua lágrima, teu silêncio angustiado e transforma em oração perfeita diante do trono de Deus. Então, quando você está ali, quebrado, sem palavras, achando que sua oração não vale nada, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos que nem podem ser expressos em maro. Linguagem humana. Deus não está esperando você articular perfeitamente. Ele já entendeu antes de você abrir a boca. E tem mais. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias que adoeceu mortalmente. O profeta Isaías veio e disse: coloca a tua casa em ordem porque vais morrer. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou. A Bíblia não registra uma oração elaborada dele. Só diz que ele chorou amargamente. E sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta voltar e dizer: eu vi tuas lágrimas. Eu acrescentei 15 anos à tua vida. Deus viu as lágrimas. Não precisou de palavras. As lágrimas falaram. Tem uma mulher na Bíblia chamada Ana que queria tanto ter um filho que foi ao templo e orou em silêncio, só movendo os lábios, chorando. O sacerdote até pensou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu aquela oração muda e deu a ela o profeta Samuel. Você tá vendo o padrão? Deus responde o que não foi dito em voz alta. Ele atende o clamor do coração, não o discurso da boca. Então para de se cobrar por não saber orar bonito. Deixa eu te contar uma história que está em Mateus capítulo 9. Tem uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. 12 anos sangrando sem parar. Ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos e só piorou. Mas o pior não era a doença física. Era o isolamento. Pela lei judaica, mulher menstruada era considerada impura. Não podia tocar em ninguém. Não podia entrar na sinagoga. Não podia participar de nada. 12 anos sem um abraço. 12 anos sem poder tocar em alguém ou ser tocada. Você consegue imaginar essa solidão? Essa mulher já tinha tentado tudo. Já tinha orado 1000 vezes. Já tinha ido a todos os médicos. Já tinha perdido a esperança. Mas aí ela ouviu que Jesus estava passando pela cidade. E dentro dela nasceu um pensamento, uma fé desesperada. Se eu apenas tocar na borda da roupa dele, serei curada. Ela nem ia pedir nada. Nem ia se apresentar. Só tocar. Em silêncio. Escondida. Então ela foi. No meio da multidão. Empurrando, se espremendo, se arrastando. Ela não podia estar ali. Pela lei ela estava contaminando todo mundo que tocava. Mas ela não ligou. Ela estava desesperada. E quando finalmente conseguiu se aproximar de Jesus, ela esticou a mão e tocou na borda do manto dele. Só um toque. Rápido. Furtivo. E na mesma hora ela sentiu no corpo que tinha sido curada. A hemorragia parou. Mas ela não disse nada. Ia embora escondida, curada, agradecida, em silêncio. Só que Jesus parou. No meio de toda aquela multidão apertando ele e empurrando ele, ele parou e perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos acharam a pergunta absurda. Mestre, tem 1000 pessoas te empurrando e você pergunta quem te tocou? Mas Jesus saiu procurando. Porque ele sentiu que tinha saído o poder dele. E a mulher, tremendo, se apresentou e contou toda a verdade. E Jesus disse algo lindo: filha,
tua fé te curou. Repara uma coisa. Aquela mulher não fez uma oração em voz alta. Ela não chegou para Jesus e pediu. Ela não explicou a situação. Ela só tocou. Em silêncio. Escondida. Envergonhada. Mas aquele toque silencioso tinha mais fé do que 1000 orações eloquentes. E Jesus parou tudo por causa daquele toque. Sabe o que isso significa para você? Significa que aquele suspiro que sai de você de madrugada, aquela lágrima que cai quando você nem está orando formalmente, aquele pensamento rápido pedindo ajuda no meio do dia corrido. Tudo isso chega em Deus. Você não precisa agendar horário com Deus. Você não precisa estar de joelhos. Você não precisa estar na igreja. Você pode estar dirigindo, trabalhando, fazendo comida e soltar um gemido. Ai, Jesus, me ajuda. Isso é oração. Poderosa. Eficaz. Ouvida. Respondida. Porque oração não é ritual. É conexão. É toque. É aquele movimento da tua alma em direção a Deus. Então eu vou te dizer uma coisa que você precisa gravar no coração. Deus ouve o que você nem conseguiu verbalizar. Ele escuta o grito silencioso da tua alma. Ele vê as lágrimas que você esconde de todo mundo. Ele sente quando teu coração está pesado mesmo que tua boca esteja calada. Você acha que Deus não te ouve porque tua oração é fraca? Mentira. Deus está mais atento às tuas fraquezas do que às tuas forças. Você acha que precisa ter fé gigante para Deus agir? Mentira. Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda já move montanhas. Você acha que orou errado na hora errada, do jeito errado? Não existe jeito errado de clamar a Deus. Existe coração aberto ou coração fechado. E se você está aqui agora, tentando acreditar de novo, tentando orar de novo, mesmo sem saber como, teu coração está aberto. E isso é tudo que Deus precisa para agir. Ele não precisa de eloquência. Ele precisa de sinceridade. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tu que ouves até o que não foi dito, eu oro agora por cada pessoa que desistiu de orar. Aqueles que cansaram de pedir a mesma coisa e não ver resposta. Aqueles que se sentem fracos demais, pequenos demais, indignos demais para se aproximar de ti. Senhor, mostra a eles que tu não estás procurando orações perfeitas. Tu estás procurando corações quebrantados. Aquele que acha que não sabe orar, que balbucia, que chora sem conseguir formar frase, esse tu ouves com atenção especial. Porque as orações mais poderosas não são as mais bonitas, são as mais verdadeiras. Eu declaro sobre essas pessoas: o desânimo de orar está sendo quebrado agora. A vontade de buscar a Deus está sendo renovada. Onde havia distância, planta proximidade. Onde havia silêncio forçado, traz de volta o diálogo com Deus. Eles vão voltar a orar. Vão descobrir que oração é conversa, não performance. E vão sentir tua presença de novo. Jesus, eu oro por aqueles que choram escondido, que esperam todo mundo dormir para poder soltar o choro, que trancam a porta do banheiro para ninguém ouvir os soluços, que colocam um travesseiro na boca para abafar o som da dor. Senhor, tu vês essas lágrimas. Tu contas cada uma delas. O Salmo diz que tu guardas nossas lágrimas num odre. Nenhuma se perde. Nenhuma cai em vão. Eu oro por aqueles cuja dor é tão profunda que não cabe em palavras. Que acordam com aperto no peito, mas não sabem nem explicar o que sentem. Que carregam tristeza antiga, trauma não curado, ferida que nunca fechou. Senhor, essas lágrimas silenciosas são oração. Esse choro escondido está chegando ao teu trono. Tu estás ouvindo. Tu estás vendo. Tu estás agindo.
Onde havia dor inexprimível, traz cura sobrenatural. Onde havia choro toda a noite, decreta manhãs de alegria. Essas pessoas vão sorrir de novo. Vão ter paz de novo. As lágrimas vão secar. Pai Celeste, eu oro pelos sobrecarregados. Aqueles que mal têm tempo para respirar, quanto mais para orar. Que correm o dia inteiro entre trabalho, casa, filhos, responsabilidades. Que quando finalmente deita à noite, apaga de cansaço antes de conseguir fazer uma oração. E depois sente culpa por não ter orado. Senhor, mostra a eles que aquele suspiro no trânsito é oração. Aquele pedido rápido de força antes de entrar no trabalho é oração. Aquele obrigado pelo almoço mesmo correndo é oração. Tu não estás cobrando hora marcada. Tu estás disponível o tempo todo. Eu oro por aquelas mães exaustas que nem conseguem terminar uma frase de oração porque o filho chamou. Por aqueles trabalhadores que tentam orar, mas o cansaço vence. Senhor, recebe essas orações interrompidas. Recebe esses pensamentos rápidos em tua direção. Onde havia culpa por não orar formalmente, traz liberdade. Ensina-os que vida vivida em tua presença é oração contínua. Jesus, eu oro por aqueles que estão com a fé abalada. Que oraram tanto, acreditaram tanto, esperaram tanto, mas não viram acontecer. E agora duvidam se vale a pena orar. Se Deus realmente escuta, se Ele se importa. Senhor, a dúvida não é pecado. Até João Batista duvidou quando estava na prisão. Ele mandou perguntar se tu eras mesmo Messias ou se deviam esperar outro. E tu não rejeitaste a dúvida dele. Tu mandaste dizer, olha os milagres que estão acontecendo. Olha os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando. Senhor, faz o mesmo com essas pessoas. Mostra sinais da tua presença. Pequenos milagres, sincronicidades, provisões inesperadas. Coisas que só podem ser tua mão agindo. Restaura a fé deles não com argumentos, mas com experiências. Onde havia dúvida que paralisa, planta fé que move. Onde havia descrença que afasta, traz encontro real contigo. Eles vão crer de novo. Vão orar de novo. Vão ver que tu és fiel. Senhor, eu oro por aqueles que se sentem indignos de orar. Que pecaram, falharam, caíram tantas vezes que acham que não têm mais direito de se aproximar de ti. Que olham para o próprio passado e pensam, Deus não vai me ouvir depois de tudo que fiz. Pai, destrói essa mentira. A mulher samaritana tinha 5 maridos e vivia com o 6º. E tu sentaste com ela e conversaste. A mulher adúltera foi pega em flagrante. E tu não apedrejaste, tu perdoaste. Pedro te negou 3 vezes. E tu restauraste ele. Zaqueu roubava. E tu almoçaste na casa dele. Não existe pecado grande demais que impeça a tua graça. Não existe queda profunda demais que impeça a tua restauração. Eu declaro, essas pessoas têm direito de orar. Têm acesso ao trono da graça. Onde havia vergonha que afasta, traz ousadia de filho. Onde havia condenação própria, proclama perdão completo. Eles vão se aproximar de ti de novo. Sem medo. Sem vergonha. Como filhos amados. Agora eu quero te ensinar algumas coisas práticas sobre oração que vão libertar você. Primeiro, para de comparar tua oração com a dos outros. Cada pessoa tem um jeito de se comunicar com Deus. Tem gente que ora em voz alta, tem gente que ora em silêncio. Tem gente que usa palavras bonitas, tem gente que usa palavras simples. Tem gente que levanta as mãos, tem gente que fica quieto. Não existe jeito certo. Existe jeito sincero. Segundo, para de achar que oração tem que ser longa.
Jesus criticou os fariseus que faziam orações longas para serem vistos. Ele ensinou o Pai Nosso que tem 52 palavras em português. Às vezes a oração mais poderosa que você vai fazer no dia é: Jesus, me ajuda. 3 palavras. Coração inteiro. Terceiro, ora ao longo do dia, não só de manhã ou de noite. Faz daquele trajeto de casa para o trabalho um momento de conversa com Deus. Daquele intervalo do almoço. Daquele minuto antes de dormir. Quarto, não tenha medo de repetir pedidos. Aquela viúva importuna da parábola bateu na porta do juiz 1000 vezes com o mesmo pedido até ele atender. Jesus contou essa história para ensinar que a gente deve sempre orar e nunca desistir. Se você precisa pedir a mesma coisa todo dia, pede. Deus não se incomoda com repetição. Ele se incomoda com desistência. Quinto, ora com honestidade. Se você está com raiva de Deus, fala. Se está com medo, fala. Se está com dúvida, fala. Deus prefere tua sinceridade bruta do que tua religiosidade falsa. Davi nos Salmos xingou os inimigos, questionou Deus, reclamou da vida. E Deus chamou ele de homem segundo o seu coração. Sexto, escreve tuas orações. Às vezes, quando você não consegue falar, consegue escrever. E depois você pode voltar e ler as orações que Deus respondeu. Isso fortalece tua fé. E sétimo, ora com outras pessoas. 2 ou 3 pessoas concordando têm poder especial. Eu quero te dizer algo que o Espírito Santo está me mostrando agora. Tem alguém me ouvindo que há meses não consegue orar. Que sente um bloqueio, uma distância, um silêncio. E você acha que Deus te abandonou. Mas eu profetizo: Deus nunca se afastou. Foi o inimigo que colocou um véu de desânimo sobre você para te impedir de orar. Porque ele sabe que quando você ora, as coisas mudam. Então ele te fez acreditar que tua oração não vale nada, que Deus não escuta, que não adianta tentar. Mas isso é mentira. Neste exato momento em que você está me ouvindo, o véu está sendo rasgado. O bloqueio está sendo quebrado. A vontade de orar está voltando. E você vai descobrir algo revolucionário, que mesmo quando você não orava, o Espírito Santo estava orando por você. Mesmo quando você estava em silêncio, Deus estava trabalhando. E agora que você vai voltar a orar, você vai ver milagres acontecerem. Portas vão se abrir. Curas vão acontecer. Provisões vão chegar. Eu profetizo sobre tua vida de oração agora. O que estava bloqueado está sendo desbloqueado. O que estava seco está sendo regado. O que estava morto está revivendo. Você vai voltar a ter prazer em orar. Vai descobrir que Deus está mais perto do que você imaginava. Vai sentir a presença dele de forma real, não apenas teórica. E as respostas vão começar a vir. Aquilo que você pediu há tanto tempo e já tinha desistido, Deus vai responder. Não no teu tempo, no tempo dele. Não do teu jeito, do jeito dele. Mas vai responder. E quando responder, você vai saber que foi ele. Porque só Deus faz o impossível. Só Deus abre mar. Só Deus cura incurável. Só Deus provê do nada. Então não desiste de orar. Não deixa o inimigo roubar essa arma poderosa que você tem. Porque oração move céu. Oração quebra corrente. Oração cura doença. Oração restaura família. Oração abre porta. E a tua oração, por mais simples que pareça, tem poder. Recebe isso agora. Se essa palavra tocou o teu coração, se você descobriu hoje que pode orar do jeito que você é, sem fingimento, sem performance, não guarda só para você. Inscreve-se nesse canal porque todo domingo, dia do Senhor, tem uma palavra que vai fortalecer tua fé.
Todo dia às 5 da manhã tem oração que pode mudar tudo. Deixa teu like agora para essa mensagem alcançar quem desistiu de orar porque achava que não sabia como. E vem aqui nos comentários. Eu quero ouvir de você. Escreve: Deus ouve minha oração. Escreve mesmo se você ainda está aprendendo a orar. Escreve mesmo se você acha que tua oração é fraca. Escreve mesmo se você discorda de algo que eu falei. Porque quando você declara, você profetiza sobre tua própria vida. E se você tem um pedido de oração, escreve também. Essa comunidade vai orar junto contigo. Vai em paz, vai orando, vai confiando. Deus ouve até o que você não disse. Ele te escuta perfeitamente.